Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Professor passando aqui para dar continuidade às nossas atividades, tá bom? Nós iremos falar agora sobre um assunto bem interessante, tá? Que é correlação verbal. Professor, que assunto é esse? Como o próprio contexto da pressuposição já nos determina, é você saber correlacionar as suas ideias, os seus pensamentos de acordo com a conjuntura verbal que seja expressa na oração. Preste atenção comigo. Vamos para a seguinte frase. Ana Maria irá ficar feliz se estude conosco. Professor, essa correlação verbal, esta oração, está errada. É, concordo. Ana Maria ficará feliz se estude conosco, se estudar conosco. Tá vendo? Então os aspectos da correlação verbal perpassa sobre essa ideia de sentido, de você deixar a sua frase antecedente com a conjuntura da sua frase procedente também. Você nota que se não haver essa correlação verbal entre os termos, entre os verbos relacionados entre um e outro, entre a oração primeira e a oração segunda, você não tem uma dicção, você não tem uma conjuntura interpretativa aceita, tá? Note que quando eu coloquei o verbo estudo no presente, ela não teve relação nenhuma com o seu verbo antecedente da oração anterior, né? Então ela ficará feliz se estudar conosco, né? Tudo bem, pessoal? Então, o sentido da correlação verbal é você interrelacionar a oração antecedente com a oração proposta. Ou seja, você correlacionar de forma aceita, de forma perceptível, para que fique transcendente a ideia de que você quer passar naquele exato momento. Bom, pessoal? Vamos só alguns exemplos, né? Espero que você estude mais. Eu espero que você estude mais. Você tem um presente do indicativo adjunto a um presente do subjuntivo. Agora preste atenção, professor. Professor, eu vou ter que decorar essas regrinhas que o senhor está nessa conjuntura aí? Calma. Não é esse o nosso intuito de você agora, nesse exato momento, decorar. Até porque decorar é uma coisa que daqui a pouco, quando você passa a prova ou passa o estudo, você esquece, né? Então, você não precisa decorar. Você apenas basta direcionar os seus fragmentos coerentes para que haja correlação verbal no seu sentido. Tá bom? Vamos lá com o professor. Sugerir que você estudasse mais. Eu vou mudar só um exemplo aqui para eu mudar esse exemplo do textinho de vocês que está contido na página 78, tá, pessoal? Página 78, o professor esqueceu de dizer, mas quero relacionar. Página 78. Presta atenção com o professor. Sugerir que você estudasse mais. Sugerir. Quando você sugere alguma coisa, a pessoa pode ou não fazer. Não é verdade? Então você note que a percepção do verbo estudar-se está no que, professor? Está do modo imperfeito, do subjuntivo, porque ela pode ou não fazer. Vocês lembram que o subjuntivo é algo que denota a incerteza, que a pessoa pode ou não acontecer, pode ou não fazer? Então é nessa percepção. Quando você sugere, você espera que a pessoa, né, siga os ensinamentos, mas ela pode ou não. Suponhamos que eu modificasse aqui, sugerir que vocês estudará mais. Professor, realmente, não teve conjuntura nenhuma. Sugerir que você estudará mais. Note que não há relação, não há correlação. Sugerir que você estude mais. Sugerir que você estudasse mais. Há as concepções relacionais, as concepções de correlação. Muitas pessoas, pessoal, para tornar o seu texto coerente, acaba se perpassando nessas conjunturas de correlação verbal, o que não torna um texto bem interpretativo para a pessoa que o lê, tá bom? Então é importante que a gente direcione. Bom, pessoal, para poder denotar essas características, nós iremos continuar agora, tá bom? Quando você tiver consciência, eu ficarei mais tranquila. Quando você tiver consciência, eu ficarei mais tranquila. Ou seja, quando você tiver uma ação que pode ou não acontecer, até porque está no futuro do subjuntivo, né? Quando você tiver, é algo que ainda vai perpassar,
que indica incerteza, porque a pessoa pode ou não ter a consciência. Tudo bem? Eu ficarei mais tranquila. Um ato do presente do indicativo. Ou seja, suponhamos que a pessoa, nesse exato momento, ela teve a sã consciência de que você não errou. E aí, naquele momento em que ela disser isso para você, você vai ficar tranquilo. Não é verdade? Então, note a percepção da correlação verbal. Vou mudar, tá? Só para a gente denotar os aspectos da correlação. Quando você tiver consciência, ficará mais tranquilo. Tá vendo que não tem conjuntura nenhuma? Presta atenção. Quando você tiver consciência, eu fiquei mais tranquila. Eu fiquei, professor. Quando você tiver uma ação lá do futuro que ainda vai acontecer e uma ação do passado que eu disse, tá vendo que não há correlação verbal? Às vezes, na própria dinâmica da contextualização da frase, você já detecta que ali a oração de número 1 não está correlacionada com a oração de número 2, porque você tem algo proposto do futuro em que você disse sobre o seu passado. Então, note que não tem correlação verbal nenhuma aí, tá bom? E a última, pessoal. Se os alunos fizessem as tarefas, estariam livres nas férias. Se os alunos fizessem. Está onde esse verbo? Está onde? No pretérito imperfeito do subjuntivo. Fizessem. Eles teriam que ter feito lá atrás. Verdade? Aí, presta atenção na segunda correlação. Estariam livres. Se eu colocar assim, ó, se os alunos tivessem feito nas férias, se os alunos fizessem as tarefas, estarão livres nas férias. Como é que essa conjuntura estaria? Como é que é a aderivação dessa correlação verbal? Note que a percepção da correlação verbal perpassa sobre a característica da oração número 1, adjunta a característica da oração número 2. Tá bom? Então é preciso que você tenha esse entrelace, esse jogo de característica presente dentro dessa conjuntura para que haja o sentido da correlação verbal explícita ali. Tá bom? Pessoal, diante desse aparato das correlações verbais, nós iremos detectar nas páginas seguintes da página 79 sobre essa relação. O professor vai ajudar vocês a responder a parte da correlação verbal que indaga essas perspectivas. Só para poder vocês não ficarem assim, peraí, professor, eu não entendi direito, né? Mas vamos lá, o professor vai ajudar vocês aí, tá bom? Vamos, pessoal, para a questão número 14. Aí o professor daqui a pouco vai gravar outro videozinho para poder rememorar as questões anteriores, tá bom? Vamos lá, questão 14, página 79. Peguem aí, por favor. Complete estas frases com formas apropriadas dos verbos indicados, atentando à correlação verbal. Letra A. Se aquele livro for publicado, Se aquele livro for publicado. Note que ele ainda vai ser publicado. Verdade? Uma ação do futuro, que ainda vai acontecer. Bem? Como é que vai ficar? Eu vou colocar só um exemplo aqui para vocês, tá? Se aquele livro for publicado, eu o comprei na primeira impressão. Professor, peraí, não teve relação nenhuma ainda. Porque se ele vai ser publicado ainda, como é que foi que eu comprei? Ah, muito bem. Tá vendo que não teve correlação verbal nesse sentido? Professor, como é que vai ficar? Prestamos atenção. Se aquele livro for publicado, eu o comprarei agora na primeira impressão. Se ele for publicado, eu comprarei ele, né? Eu não comprei ele, porque ele ainda vai ser publicado. O for está no futuro do subjuntivo, que ele pode ou não ser publicado. Então, desta forma, eu não posso ter comprado atrás. Eu o comprarei. Não é verdade? Ok? Tranquilo até aí? Bem, quando redigirmos nosso baixo assinado, reivindicarei melhorias saúde e na educação. Note que o abaixo assinado ele ainda vai ser redigido. Então eu vou reivindicar também sobre essas perspectivas do abaixo assinado. Joia, pessoal? Tranquilo? C. Assim que os alunos passarem no vestibular, presta atenção,
assim que os alunos passarem no vestibular, eles terão descanso. Assim que eles passarem no vestibular. Professor, eu vou substituir por outro. Vou dar um exemplo, professor. Diga aí. Assim que os alunos passarem no vestibular, eles teriam descanso. Professor, uma relação aí não, né? Concordo com você. Eles teriam descanso. Não, eles terão descanso, pessoal. Eles terão descanso assim que eles passarem no vestibular. Tá vendo que a percepção da correlação verbal passa sobre muito essa ideia? Sobre essas características de você já mentalizar num aspecto e não propriamente no conceito da decoração dessas conjunturas aqui. Então essa é a nossa percepção aqui. Mas muita gente, pessoal, muita gente erra, viu? Muita gente coloca essas correlações de formas equivocadas, o que não torna um texto atrativo. Então é importantíssimo a gente ver como o material de vocês traz nesse exato momento. Tudo bem? Vamos para o próximo, ó. Nós participaremos da reunião se chegarmos a tempo. Se a gente chegar a tempo, nós iremos participar da reunião. Não é verdade? Ok? A empresa deseja que os funcionários se dediquem mais. A empresa deseja que os funcionários se dediquem, né? Eles não já se dedicam. A empresa deseja que os funcionários se dedicam mais? Não. Se dediquem. Uma ação futura proposta que ainda vai acontecer. E a F? Os dias passariam mais lentamente se estivessem menos ocupados. Tudo bem, pessoal? Bom, espero ter ajudado vocês nessa questão número 14 e explicando o assunto de correlação verbal. O professor vai gravar outro videozinho para nossa aula, tá? Referente às questões anteriores, para que vocês possam sistematizar sobre o texto que está proposto aqui e da conjuntura da correlação verbal. Tchau!